Vamos a um assunto de enorme relevância para nós. Ele está acontecendo ali fora, nós somos completamente tomados pelo noticiário brasileiro, isso é normal, é o nosso novo normal, a gente olha demais aqui dentro e esquece que muitas coisas que estão acontecendo lá fora têm enorme relevância, inclusive para o que acontece ali dentro. Vamos a um deles. A Câmara dos Estados Unidos derrubou agora à noite um projeto que busca evitar o congelamento da máquina federal americana. Se eu perguntar, o que a gente tem a ver com isso? É que demonstra como age a próxima administração Trump. Se não houver um acordo até amanhã à noite, o governo americano para. E para porque Trump entrou com força contra a tramitação do texto. Essa postura do Trump criou fissuras enormes na base republicana antes mesmo da posse dele, que vai acontecer, como vocês se lembram, no próximo 20 de janeiro. A reportagem com detalhes está com nossa correspondente, Mariana Giangiacomo. Os líderes do Partido Republicano passaram o dia renegociando um acordo já firmado com os democratas para garantir o orçamento federal até março. O consenso começou a ruir na última quarta-feira, quando o bilionário Elon Musk deu início a uma campanha para derrubar o projeto, argumentando que o texto faria concessões demais à esquerda. Trump e seu companheiro de chapa, J.D. Vance, entraram na campanha em seguida. Sob pressão, deputados republicanos escreveram uma nova proposta, mais enxuta e com uma série de travas orçamentárias. A mudança fez com que o texto chegasse ao plenário sem garantia de aprovação. A data limite para o projeto é sexta-feira à meia-noite, e a liberação ainda depende do Senado, de maioria democrata. Sem o texto, o governo dos Estados Unidos não teria dinheiro nem para pagar os próprios funcionários, o que levaria à suspensão do contrato de centenas de milhares de servidores. Donald Trump dominou o debate sobre o futuro da economia americana desde que ganhou a eleição. Nessa semana, o Banco Central aqui dos Estados Unidos revisou para cima a expectativa sobre inflação na economia por causa das promessas de Trump e indicou que deve frear a queda nos juros pelo menos até 2026. Trump também partiu para o embate com Justin Trudeau, premier do Canadá. O americano ironizou a turbulência política que o vizinho vive e chegou a caracterizar o país como mais um estado da Federação Americana. Parte da crise canadense, inclusive, se deve à eleição de Donald Trump, que promete implementar tarifas de importação de até 25% a qualquer produto produzido no país. A reação leniente de Trudeau à promessa levou à saída da ministra das Finanças, Chrystia Freeland, que defendia que o Canadá adotasse uma postura mais reativa contra Trump. Otaviano Canuto, pelo que eu leio agora na imprensa americana, a Casa dos Representativos, a Câmara, ela rejeitou. Então o governo americano está caminhando para um shutdown, para uma paralisação, porque não tem dinheiro para pagar? A ameaça o tempo inteiro do shutdown tem estado presente nos Estados Unidos. Lembrem, já desde a época do Obama, você tem os acordos, as regras, os limites de dívida e etc. e tal, que quando você não tem os acordos periodicamente negociados pelo Congresso, estendendo ou adequando, a ameaça de shutdown que chegou a acontecer na época do Obama. Isso é sempre uma ameaça presente, é o modo como está organizada a relação entre o legislativo e o orçamento, no caso norte-americano. Eu não me surpreenderia se, em grande medida, nesse momento, o futuro governo Trump está tentando maximizar a margem de manobra que pode vir a ter no começo do governo, porque, evidentemente, não vai conseguir, digamos assim, dar uma trajetória ao gasto público americano conforme os tetos existentes. Então, surpreende a precocidade de movimento, mas não a direção. Vinícius, o que também fica muito claro é a ideia de Trump, muito nesse caso, empurrado também pelo Elon Musk, de levar à risca o que ele tem prometido fazer durante toda a campanha eleitoral. Ele consegue? Exato, Mark. Nós temos aqui o Trump no seu modo pleno, ou seja, causando disrupção mesmo antes ali do início do seu mandato.
É importante lembrar que o Musk ele vai comandar ali o Department of Government Efficiency, né? Numa tradução livre, o Departamento de Eficiência Governamental. Então, eu vejo aqui uma tentativa também de jogar parte dessa crise no colo dos democratas, porque se houver um shutdown, né, nesse contexto, a conta vai cair não somente sobre os democratas, é importante dizer, mas também sobre a parte do partido ali republicano que não está com Donald Trump. E isso pode fazer com que Trump dobre sua aposta ali numa estratégia populista de governar ali diretamente com a população ali, com traços ali que, no mínimo, beiram o autoritarismo. Então, o Trump, ele já está aí anunciando como será esse seu segundo mandato. Para quem tinha dúvidas, ele vai, de fato, apostar aí nessa tentativa de se colocar como verdadeiro representante do povo americano contra ali os interesses mais estruturados, mais racionais dentro do Congresso, seja de democratas, sejam também os interesses representados por republicanos que não se venderam ainda à dominância de Trump no partido. Otaviano Canuto, o Vinícius agora e você já anteriormente, vocês dois assinalaram como a presença do Trump, antes mesmo de tomar posse, já tem uma implicação. No caso que você abordou, Otaviano Canuto, nas tratativas dentro do Legislativo. No caso do Vinícius, no ímpeto político de levar adiante o que foram os seus pontos de campanha. Agora, eu queria, Otaviano Canuto, ouvi-lo sobre ontem, sobre o Federal Reserve, que na opinião de muita gente analisando aquela redução da taxa de juros americana menor do que se esperava, já atribui isso ao Federal Reserve respondendo ao Trump. E assumindo que Trump trará um cenário de inflação que o Federal Reserve já começa a agir contra? Sim, tem toda a verdade isso, porque de uma maneira ou outra, independentemente do modo como o Trump vai usar as tarifas, quer como ameaça para a negociação ou para valer, a expectativa é de que nós teremos choques de preços com o andar da carruagem no governo Trump. E como a evolução da inflação tem mostrado uma resiliência, uma resistência a descer até os 2%, né? Os serviços continuam elevados, etc. e tal, a antecipação de choques explica em grande medida a precaução adotada pelos membros do Comitê de Política Monetária do Fed, de sinalizar que irão mais lentamente no ajuste das taxas básicas do Fed em relação ao futuro. É uma margem de manobra perfeitamente compreensível à luz do regime de metas que vigora nos Estados Unidos. Um detalhe importante, William, se me permite... Claro, fique à vontade. O Trump tem aspectos contraditórios na política. Por um lado, vai botar as tarifas como um modo de negociação ou para valer, para ficar. Tem duas alas dentro dos seus indicados. O Benson, o secretário do Tesouro futuro, seguidamente se referiu ao Trump como tendo uma estratégia de escalar para desescalonar, e tem a outra malta que é herdeira do Lighthizer, que quer um decoupling, que quer um descolamento e que aí, para esses caras, as tarifas são para valer. De um jeito e do outro, nós vamos ter o choque inflacionário. Ao mesmo tempo, o Trump já prometeu, e isso é inevitável agora, a extensão do crédito tributário, da isenção tributária, estendendo o acordo do Congresso de 2017 para os outros integrados. O déficit público americano tende a subir. Aí entra o Elon Musk e a ideia, o Doge, bem referido, de cortar em 2 trilhões de dólares o gasto público americano, o que é impossível, já porque os gastos militares vão ter que continuar aumentando e porque mesmo cortar os programas do Biden não será suficiente para obter essa meta. Olha, quem vive em Washington, eu vivo em Washington, tenho amigos, a malta que trabalha para o governo está preocupadíssima, está agoniada com a perspectiva de perder emprego ou de ser deslocada para outros lugares aqui dentro dos Estados Unidos. Agora, o que você descreve
Otaviano Canuto, é um desafio assim, intelectual grande. Porque você está colocando forças que são antagônicas, no fundo, dentro do presidente que acaba de ser eleito. Vinícius, essas forças antagônicas, como que você vê esse jogo se desenrolando? Um dos efeitos que já se calcula, que já bateu aqui no Brasil com força, é que o dólar vai ficando mais forte, que teoricamente é exatamente o que o Trump gostaria que fosse o contrário, que fosse um dólar mais fraco para poder ganhar nas exportações. Nós temos aqui, Vac, o seguinte cenário, uma tendência que, pelo menos no curto prazo, de fato, o dólar se fortaleça. Por quê? Não há uma alternativa para o mercado ao dólar. Muito se fala aí, inclusive aqui no Brasil, em alguns círculos mais à esquerda, sobre uma potencial desdolarização da economia global. Mas o fato é que o mercado não tem onde ir. Então, é totalmente contraditório se olharmos alguns elementos aí de estudos econômicos, porque justamente um país como os Estados Unidos, que tem uma dívida hoje astronômica, que é justamente aquilo que Musk, em tese, ali vai combater com eficiência governamental, e Trump, ao mesmo tempo, quer impor tarifas, gerando ali, como o professor Otaviano Canuto muito bem colocou, né, o choque inflacionário, a tendência é que o mercado perdesse confiança. Mas é justamente pela falta de alternativas que nós temos aí o plano de Trump, não talvez na direção que ele gostaria ali de fortalecer talvez a capacidade de exportação dos Estados Unidos, mas com a valorização do dólar, há ali, sem dúvida, um efeito que no curto prazo é inevitável, ao meu ver. Ou seja, o Trump, colocando essas forças antagônicas, ele vai fazer com que, pelo menos no curto prazo, a economia americana tenha um respiro, mas talvez aí com um grande custo para a economia mundial. Porque, por exemplo, o Canadá, para onde que eles vão exportar se sofrerem ali uma tarifa de 25%? Então, a tendência é ter uma reverberação desse choque para outros mercados, principalmente, claro, os emergentes, que devem sofrer bastante com isso. Aos nossos dois convidados, em primeiro lugar, meu pedido de desculpas de fazer uma pergunta complexa, faltando pouco tempo. Tem acontecido isso com frequência, a culpa é minha. Mas eu tenho um minutinho mais ou menos e preciso que vocês sejam extraordinariamente breves diante da seguinte pergunta. O Brasil está preparado para enfrentar o Trump? Você está vendo, Canuto e Vinícius? Está vendo primeiro, Vinícius depois. Olha, os riscos do Trump em relação ao Brasil são menores no sentido de que nós hoje temos um saldo equilibrado, balanceado de comércio com os Estados Unidos. Crescemos bastante a agricultura, dependemos menos de importações de produtos derivados do petróleo dos Estados Unidos. Agora, é evidente que o pessoal, a malta da siderurgia e de produtos metálicos deve estar preocupadíssima, porque vão aproveitar a oportunidade para botar umas tarifas extraordinárias no Brasil, com o Trump já sinalizando que o Brasil tem tarifas muito altas e assim por diante. O impacto disso é limitado, no sentido de que a dependência brasileira é menor, mas é por aí que vai vir um efeito Trump tarifário sobre o Brasil. Vinícius, por favor. Eu vejo muito mais risco, não nesses efeitos diretos. O próprio Trump, como o professor Otaviano bem colocou, criticou o Brasil aí por ser muito protecionista. Mas o problema do Brasil é que nós não estamos capazes, e os últimos dias demonstram isso, de enfrentarmos uma crise global.